Vamos organizar as nossas refeições semanais. Nós temos aqui 2 tipos de carboidratos. Eu escolhi a batata salsa, que você pode cortar em fatias dessa maneira, cortar grosseiramente, assim como a batata inglesa também, que você pode utilizar ela em fatias, né? Então você corta ela, tá? E isso vai para uma forma na qual eu forrei com um papel alumínio. Aqui nessa forma com papel alumínio, você pode organizar da seguinte maneira. Coloca as batatas nas laterais. Depois de higienizado o brócolis, você coloca ele ao lado dessas batatas. E outro legume, como por exemplo a cenoura. Você tem a opção também de colocar uma proteína vegetal, no caso de você ser vegetariano ou simplesmente gostar de comer cogumelos. Corte eles na metade ou em 4 partes e insira eles aqui junto com esses legumes. Regue com azeite de oliva. Cebola, você pode também colocar um pouquinho de açafrão nos legumes, especialmente nas batatas, que elas combinam muito bem, assim como nos cogumelos também. E pimenta, se você gostar. O sal, somente não exagerar para não ficar com muito sódio. Mais um pouquinho de azeite de oliva. Se você colocar pouco azeite de oliva, corre o risco de ficar muito seco. Então seria interessante você colocar uma quantidade significativa. E aí você pode fechar isso e vai para o forno durante 45 minutos. Bom, nós temos aqui os ingredientes para uma salada. Nós vamos começar com esse pote bem higienizado, né? Que você pode aproveitar de um pote que tenha sobrado de algum alimento que você tenha feito. Aqui nós temos um iogurte natural. Esse, na verdade, é um grego de kefir, mas você pode utilizar também o iogurte natural. Você vai colocar aqui pimenta para fazer o molho da salada. Pimenta. Azeite de oliva. E um pouquinho, uma pitadinha de sal. Tô colocando aqui o sal marinho, mas você pode utilizar também o sal rosa. Mexe, aí você tem um molho para temperar a sua salada. Normalmente o molho nós deixamos no fundo do pote, para quando você virar esse pote, o molho fique em cima da salada. Depois desse molho, você pode colocar os legumes, como por exemplo, cenourinhas picadas em palitos, pepinos feito palitinhos e todos os legumes que você tiver na sua casa ou que você aprecie mais. Aí você pode já colocar as folhas, que você pode muito bem comprar elas já assim picadas ou picar na sua casa. Aqui nós estamos colocando um pouquinho de escarola, a alface, que você pica ali na hora. Tá?
Você deve ainda inserir uma proteína nessa salada. Seria interessante, aqui eu estou colocando o atum, mas você pode colocar, por exemplo, frango desfiado ou uma carne moída. O atum fica muito bom. Mais um pouquinho de folhas. E nós finalizamos então com tomate cereja. Está pronta a sua salada no pote para você levar para comer quando precisar. Para fazer o frango, você coloca ele no papel manteiga, coloca um pouquinho de azeite de oliva, tempera com sal, coloque a pimenta, tem alhos já picados que facilitam na hora de você cozinhar, seja o frango ou qualquer outro prato. E aqui algumas folhinhas de manjericão, manjerona, o que você quiser colocar de temperos naturais. O açafrão fica muito bom com o frango também, e ele é um tempero super antioxidante que faz bem para a nossa saúde, tanto para o cérebro como para a prevenção de várias outras doenças. Se você gostar de alecrim, também é um excelente tempero. Você pode jogar algumas folhinhas aqui, só cuide para não colocar em excesso, porque ele tem um gosto bem acentuado. Aí você faz um papelote com esse frango e leva para assar durante 40 a 50 minutos em forno a 200 graus. Na primeira marmita nós vamos colocar um pouco de frango, aquele frango que nós fizemos no papelote, assadinho, daí você corta ele, né, assim em fatias para facilitar na hora do consumo. Um pouco da cenoura, brócolis, então aqui nós temos a proteína, os vegetais e a batata que eu cozinhei com a casca para que a absorção dela seja mais lenta. A absorção do carboidrato acaba ficando mais lenta quando é feita com a casca. Primeira marmita pronta. A segunda nós faremos sem carne, a fonte de proteína vegetal, que são os cogumelos. Vamos colocar a batata salsa. E os legumes. Ok? Segunda marmita pronta. Proteína, carboidrato e vegetais. E na terceira, você pode pegar aquela carne moída que você já tem pronta. Caso você queira pesar, para mulheres em torno de 100 gramas e para homem em torno de 200 gramas. E aí você escolhe se você quer colocar com a batata salsa ou com a batata inglesa cozida com casca. E finaliza com os legumes que sobraram. Novamente aqui nós temos a proteína, o carboidrato e os legumes. Essa é a composição ideal de uma marmita saudável. Está perfeito para um almoço ou um jantar. E aí você já tem 3 marmitas, né? Para 3 dias da semana. Você pode fazer mais, né? Aumentar o volume da receita e ter mais marmitas para você congelar e levar para os seus almoços
saudáveis. Para facilitar a sua rotina, você pode já deixar pré-preparado vários alimentos e temperos que você vai utilizar durante a sua semana. A minha sugestão é que você já deixe os dentes de alho descascados e picados. A cebola, sempre tenha uma cebola já descascada e picada na sua geladeira. Ela vai durar em torno de até 4 ou até 5 dias, dependendo da temperatura que você deixar armazenado, né? Se você não tirar muito para fora e ela não ficar oscilando a temperatura. Temos também como já deixar picado o cheiro verde, salsinha, cebolinha, aí você pica, deixa nessas vasilhas e congela eles para facilitar na hora do uso, para você não ter que lavar e picar na hora que você for usar. Alguns legumes, aqui por exemplo cogumelo, que já sobrou ali daquele prato que eu acabei de fazer, você pode também já deixar ele picadinho e pronto para ser usado, refogado junto com outro legume durante a semana. A abóbora, por exemplo, que é muito difícil de descascar e picar, né, porque ela tem a textura um pouco mais dura, então você já pode também deixar ela picadinha para fazer um refogado, por exemplo, e ela pode servir como carboidrato da sua refeição. As carnes, o ideal é que você já deixe também nos potinhos preparadas para que você possa deixar na sua geladeira ou até mesmo congelar ela nesses potes. A carne moída, por exemplo, que é muito prática, um frango desfiado, que você já pode deixar também ele temperado ou sem o tempero e temperar na hora do preparo. E aí você chega em casa cansado, já tira da geladeira e tem um jantar completo aqui com uma carne, ou até mesmo você pode utilizar ela para o recheio de alguma crepioca ou comer com uma salada, por exemplo, né? Temos também a possibilidade de fazer o macarrão de abobrinha, e ele é muito prático. Você já pode deixar até desfiada a abobrinha, por exemplo, nesse ralador em aspiral de legumes, o qual você coloca a abobrinha ali e ele, né, vai acabar deixando nesse formato, né, como se fosse macarrõezinhos, né, espaguetes de abobrinha, que você pode utilizar daí um molho caseiro, que também já poderia deixar preparado, como por exemplo um molho de tomate caseiro. Veja que fácil a alface quando você chega em casa e já tem ela higienizada para comer no jantar. Você pode fazer isso no final de semana, lavando bem as folhas, deixando elas escorrer, e antes de armazenar você coloca em um plástico um Perflex e essas folhas terminam então de absorver a água nesse paninho, né? Para que ela não estrague na geladeira e na hora que você for consumir ela está super fresquinha. Acabei de cozinhar os legumes aqui no vapor, né? Você pode colocar até mais legumes além desses. Eu coloquei aqui o brócolis e a couve-flor. Você poderia colocar pimentão, a cenoura, entre outros legumes. E para que ele fique com crocância adequada quando você for comer durante a semana, para você poder armazená-lo e quando for comer estar bem crocantes, você pode fazer a técnica do branqueamento. Eu acabei de cozinhar aqui no vapor, né? A sua panela tem que ter esse compartimento para que você cozinhe ele no vapor, e aí você desliga ele, né, e já coloca em uma bacia com gelo, né, com uma água gelada. Então dá um choque nesses legumes de temperatura para que ele pare de cozinhar e ele fique mais crocante, mais saboroso, e também preserve a cor dele quando você for consumi-lo durante a semana. Deixa aqui em torno de 3 a 5 minutos nessa água bem gelada aqui que tem gelo, tá vendo? E você depois escorre isso e armazena nos potinhos. Você pode até congelá-lo dessa maneira. Vamos preparar nossos lanches da tarde para a semana. Aqui nós temos um ótimo exemplo, que é o mix de castanhas. Você compra porçõezinhas de aproximadamente 30 a 50 gramas de vários tipos de castanhas, nozes, amêndoas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, e algumas frutas secas também. Aqui eu tenho a ameixa seca e as tâmaras. E aí você pode montar esses mix em pequenos potinhos. Vejam que aqui vai ter em torno de 30 gramas
de castanhas junto com frutas secas. Eu coloquei em torno de 7 castanhas de caju, 7 amêndoas, 2 castanhas do Pará. A castanha do Pará nós colocamos em menor quantidade porque ela tem um conteúdo muito alto de selênio, e o selênio pode ser tóxico se você consumir em excesso, por isso somente 2. E aí você escolhe uma fruta, que pode ser, por exemplo, a ameixa, como eu coloquei aqui, ou as tâmaras, por exemplo, ou ainda você pode colocar damasco ou morango seco ou outras frutas desidratadas que você gostar. Então você faz esses pacotinhos no seu final de semana, você pode fazer vários deles já para deixar pronto e levar para comer no seu lanche da tarde. Outra opção interessante e muito fácil e barato seriam as frutas. Vejam aqui a banana, por exemplo, se você deixar com papel filme enrolado, a vida útil dela vai ser maior. Ela vai estragar com menos facilidade e você pode levar para o seu trabalho, já deixar lá, inclusive, né? Deixar lá no seu trabalho para você não esquecer de levar quando sair de casa. Você também já pode comprar no mercado, a hora que você for, pelo menos 3 tipos de frutas. Por exemplo, aqui a banana, a pera e a maçã. E você já deixa ela lavada, higieniza ela bem em casa, lava e seca bem e deixa ela enrolada em plásticos filme para que você tenha ela pronta na sua geladeira e na hora de sair você leva essas frutas para o seu lanche da tarde. Fácil, né? Aqui nós temos a nossa semana organizada. As carnes já cozidas e nos potinhos para serem armazenadas ou até mesmo congeladas, alguns legumes já picados, prontos para serem refogados, aquele legume que nós já refogamos, né, fizemos no vapor ele e está sendo armazenado depois de feito o branqueamento, as frutas já higienizadas e embaladas prontas para serem levadas, a nossa salada no pote que serve como uma refeição completa, pois ela tem todos os nutrientes, e os legumes, aliás, os temperos já picadinhos e prontos para a hora que você precisar utilizar, não ter preguiça de fazer isso, né? Então aqui está a nossa semana organizada, as marmitas e tudo completo para começar.